Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um webinar do CryptoBooks. Hoje vamos falar aqui um pouco, estando perto do prazo de submissão do vosso IRS, do que acontece se vocês já entregaram o vosso IRS, mas estiverem com erros no mesmo. Mais uma vez, o meu nome é Adriana, sou especialista em fiscalidade de criptoativos e vou-vos ajudar no cumprimento das vossas obrigações fiscais cripto em Portugal, em conjunto com o CryptoBooks, o melhor software para fiscalidade cripto. Portanto, se quiserem, comecem a utilizar o CryptoBooks já, de forma gratuita, através de um dos nossos planos freemium e coloquem em ordem toda a vossa fiscalidade. Criem uma conta e também não se esqueçam de subscrever o nosso canal para estarem sempre a par das novidades. Bem, qual é que será a ordem de trabalho do dia de hoje? Temos 4 pontos relevantes para analisar. O primeiro consiste nas situações em que já terminaram, isto é, em que já prepararam a vossa declaração de IRS, mas ainda não a reveram. E este é um passo muito importante. Vocês devem e têm de rever a vossa declaração de IRS antes de procederem à submissão da mesma. O próximo ponto são erros. Isto é, quando submetem a vossa declaração, mas esta apresenta erros, os quais podem sair muito caro. Vamos falar um pouco também de até quando vocês podem corrigir estes erros sem quaisquer encargos adicionais. Posteriormente, vamos falar do pagamento do IRS, isto é, até quando é que este ocorre, e por fim, problemas futuros que poderão ocorrer, como os podem evitar e defenderem-se. Sem mais demoras, passemos ao primeiro ponto, que é terminaste mesmo, o que deves rever antes de entregar o teu IRS. Bem, caso vocês não saibam, encontramos-nos nos últimos dias para submeterem o vosso IRS, uma vez que a data limite de submissão do mesmo é no final do mês de junho de 2025, isto é, vocês submetem o IRS 2024 até ao final de junho de 2025, mais precisamente até dia 30 de junho de 2025 pelas 23h59, ou seja, mesmo até ao final deste dia. Conclusão, ainda vais a tempo de entregar ou corrigir a tua declaração sem qualquer penalização, desde que o faças dentro deste prazo. A partir desse momento, a tua declaração passa a ser considerada como entregue fora do prazo e poderá estar sujeito a juros de demora ou até ser alvo de uma inspeção por parte da autoridade tributária. Então, ponto que já entregaste a tua declaração de IRS dentro do prazo, ou seja, até dia 30 de junho, se tu já entregaste, estás completamente dentro do prazo, o que é o teu próximo passo? Proceder ao pagamento da mesma. E o pagamento do teu IRS tem que ocorrer até dia 31 de agosto de 2025, ou seja, quando tens que liquidar imposto respeitante ao ano de 2024, vais ter que proceder ao pagamento do mesmo até dia 31 de agosto de 2025, pelas 23h59. O que acontece? A partir de dia 1 de setembro, o pagamento é considerado em atraso e tal poderá dar asa a juros de demora, bem como outras penalizações. Então, vamos aqui apresentar-vos uma cronologia dos vossos momentos declarativos essenciais e que devem ter em conta. Bem, cada ano fiscal inicia-se a 1 de janeiro e termina a 31 de dezembro. Certíssimo? 1 de janeiro, início do ano fiscal, 31 de dezembro, o final. Entre 1 de abril e 30 de junho, vocês devem proceder à submissão da declaração de IRS respeitante ao ano fiscal anterior. Ou seja, entre 1 de abril de 2025 e 30 de junho de 2025, vocês devem proceder à submissão do IRS respeitante a 2024, ao ano fiscal inteiro 2024. E terão que pagar, caso tenham imposto para liquidar, até dia 31 de agosto de 2025. Este é o prazo de pagamento. Isto quanto ao IRS. Não obstante, existe ainda uma obrigação declarativa que é independente do mesmo, nomeadamente a declaração mensal de imposto de selo, a qual deve ser submetida mensalmente sempre que haja um facto que suscite esta obrigação e esta deve ser submetida até o dia 20 do mês seguinte à data dessa operação. Mas, diga, o que é que acontece? Cada tipo de rendimento possui o seu anexo próprio e deve ser enquadrado no seu anexo próprio, segundo a categoria em questão. Ou seja, quando estamos perante categoria G, mais-valias, estas devem ser submetidas no anexo G, G1 ou no anexo J. Quando estamos perante a categoria E, isto é, rendimentos de capitais, estes, quando são respeitantes a cripto, serão submetidos no anexo J. Quando estamos perante a categoria B, isto é, rendimentos inerentes a uma atividade profissional e empresarial, estes serão submetidos no anexo B ou no anexo J. E, por fim, quando estamos perante a declaração mensal do imposto de selo, esta vai reportar e refletir o vosso imposto do selo. Para quem ainda possui algumas dúvidas sobre a legislação fiscal cripto em Portugal, isto é, como é que vocês vão declarar os vossos rendimentos em cripto no território nacional, por favor, assistam ao nosso webinar. Foi o primeiro webinar criado pelo CryptoBooks para Portugal
no qual vamos explicar de forma sucinta todo um guia de criptoativos em Portugal para 2025. Apresentamos ainda casos reais e fornecemos todas as ferramentas necessárias para que vocês possam preencher a vossa declaração de rendimentos com segurança e total confiança. E então, que erros é que podem ocorrer, que vos podem ser muito prejudiciais e os quais devem corrigir antes do final do prazo, isto é, antes do dia 30 de junho? Existem, essencialmente, 4 erros comuns que podem influenciar o vosso IRS, nomeadamente transferências internas declaradas como alienações, staking, airdrops ou recompensas não reportadas, incongruências ou omissões nos vossos anexos e ainda ignorarem a obrigação mensal de reporte e pagamento de imposto do selo. Note-se que esta é independente e nada tem a ver com o IRS, mas é um erro que sucede muitas vezes, portanto não podemos deixar de assinalá-lo. Estes erros são comuns, muito comuns, e podem inflacionar o vosso imposto a pagar ou, no pior caso, acionar uma inspeção tributária por parte da AT. Note-se que a primeira coisa que temos de ter em conta são 2 conceitos que tendem muitas vezes a ser comparados, mas que são completamente distintos, nomeadamente o conceito de transferência interna e o conceito de alienação, ok? O que é uma transferência interna? É quando vocês movem cripto, quando transferem cripto entre as vossas wallets e exchanges. Tal não é um evento tributável, isto é, quando vocês estão a passar, por exemplo, de uma wallet no Kraken, que vocês possuem, para uma outra wallet, por uma Ledger, por exemplo, que também seja vossa. Nessa situação, é uma transferência interna e não será um evento fiscalmente relevante. Por outro lado, uma alienação já será fiscalmente relevante e se vocês tratarem uma transferência interna como uma alienação, irão estar a inflacionar indevidamente os vossos ganhos. Outro ponto importante é a Travel Rule. A Travel Rule exige a identificação das transferências cripto, as quais sejam acima de 1.000 euros. E ainda exige a prova de titularidade das vossas wallets. Porque em caso de auditoria, vocês estão sempre com a necessidade de comprovar quais é que foram as wallets envolvidas e que estas vos pertencem. Pelo que vocês têm que demonstrar que aquele endereço público é vosso e comprovar ainda através de capturas de ecrã e outros documentos que possam ser necessários. Outro ponto importante são situações de rendimentos em falta, isto é, quando vocês não reportaram todos os rendimentos que receberam ao longo do ano. Tal pode desencadear um risco de inspeção tributária por parte da AT. Como, por exemplo, se vocês receberam rendimentos de airdrops, recompensas de staking ou ainda rendimentos como validator, tudo isso será tributável à obriga da categoria E e pode exigir um reporte em diferentes anexos. Mais-valias, isto é, quando vocês vendem uma cripto, por exemplo, Bitcoin, que adquiriram há 2 anos por um valor muito superior, esse ganho, essa diferença, não são as únicas coisas, os únicos rendimentos que vocês devem declarar. E se vocês ignorarem os demais rendimentos, estão a incorrer em riscos fiscais. A boa notícia é que estamos num momento anterior ao prazo, pelo que ainda podem corrigir estes erros na vossa declaração. Caso pretendam, podem assistir ao nosso vídeo, ao nosso segundo webinar, o qual vai dar uma recapitulação completa dos anexos e dos prazos fiscais. Outro erro muito relevante são divergências nos valores dos anexos. Isto é, os anexos G, G1, B e J devem refletir toda a vossa atividade com criptoativos. E os totais nestes devem ser consistentes. Anexos vazios, com mais valias declaradas, valores que não batem certo entre os diferentes anexos ou níveis que se encontram mal preenchidos, podem dar aso a uma fiscalização por parte da autoridade tributária. Pelo que vocês devem conferir todos os nossos relatórios que nós emitimos e que preparamos após descarregarem-nos para garantir que a vossa declaração está imune a qualquer auditoria, isto é, que esta se encontra perfeitamente correta. Outro ponto que falámos que é muito relevante e que não deve ser considerado e que é independente da declaração de IRS é a declaração mensal de imposto de selo. A declaração mensal de imposto de selo é autónoma, esta surge de uma obrigação autónoma, cuja entrega é independente da vossa declaração de IRS, do vosso modelo 3. Ou seja, se recebeste comissões através de criptoativos, donativos, transferências gratuitas ou cripto através de herança, têm a obrigação de declarar tais ganhos mensalmente, através desta declaração. Como tal, sugerimos que assistam e que leiam o nosso guia sobre esta declaração, o qual explica passo a passo a sua submissão. Mas
eu já submeti o meu IRS e tenho erros, Adriana. Agora o que é que eu faço? Questionam-me. Bem, nestas situações devem aceder ao vosso portal das finanças e na opção onde encontram a possibilidade de entregar a declaração, por baixo existe um campo que diz corrigir a declaração já enviada com erros de validação central e podem corrigir ainda a declaração. Outra opção que existe é entregar uma declaração de substituição. Portanto, estamos antes do prazo, dia 30 de junho, nada está perdido. Vamos recapitular os rendimentos pelos diferentes anexos. A tua atividade cripto deve ser declarada nos anexos específicos de declaração de IRS, isto é, no modelo 3. Para tal, releva 2 pontos, o tipo de rendimento em questão e a origem dos mesmos. Temos anexos G, que representa mais-valias, nomeadamente aquelas de curto prazo, isto é, aquelas que foram tidas por um período inferior a 365 dias, quando realizadas através de exchanges ou wallets com sede em Portugal. Temos o anexo G1 para mais-valias de longo prazo, isto é, as mais-valias que foram tidas por 365 dias ou mais, quando realizadas através de exchanges ou wallets com sede em Portugal. Temos o anexo B para rendimentos de staking, mining ou resultantes do exercício de uma atividade profissional ou empresarial, quando obtidos através de entidades sediadas em Portugal. E por fim, temos o anexo J, respeitando a mais-valias a reportar no quadro 9.4 ou ainda staking e mining profissional a reportar no quadro 6A, quando obtidos através de entidades sediadas fora de Portugal, como a Binance, a Coinbase e a Kraken. Importante, são juros de lending, yield farming e outras recompensas pagas em criptoativos. Estes não são declarados como rendimento a quando da sua recepção, mas como mais-valias após a sua alienação, pelo que devem ser reportados no anexo G, G1 ou J, consoante o período de detenção e a plataforma de residência. Vamos analisar brevemente passo a passo os guias do CryptoBooks. Que isto são o quê? Os guias são artigos que preparamos para quem pretende ler e ter uma compreensão detalhada e uma análise muito precisa sobre os anexos e como declarar os seus rendimentos. Nomeadamente, temos o anexo G1 para as mais-valias, o anexo B para rendimentos profissionais ou empresariais e o anexo J para rendimentos quando estes são oferidos por entidades sediadas no estrangeiro. Posteriormente também temos um artigo que respeita a declaração mensal do imposto de selo. Bem, e agora quanto ao pagamento do IRS? Como é que este processo, até que data é que este deve ocorrer? Pois bem, o vosso pagamento do IRS deve ocorrer até dia 31 de agosto. Mas vocês questionam-se. Mas então, até dia 31 de agosto ou até a autoridade tributária validar-me o meu IRS, eu não irei saber o montante que eu devo pagar? Não estás completamente no escuro. Podes utilizar o simulador do Portal das Finanças para estimular o valor de imposto devido. E, aliás, podes comparar o valor obtido com os relatórios que o CryptoBooks te fornece. E assim, se existir alguma divergência entre este e o valor que se encontra no nosso relatório, podes tratar do mesmo o mais atempadamente possível. Além disso, nós temos uma sugestão que é muito relevante. Deves planear de forma antecipada a conversão das tuas cripto para euros. Porquê? Quando está a chegar o prazo, muitas pessoas tendem, de forma desesperada e rápida, a vender os seus criptoativos por forma a compensarem mais-valias com menos-valias e reduzir assim a carga fiscal. O que acontece? Vender cripto em cima da hora é verdadeiramente arriscado. Pouca liquidez, slippage elevado e taxas de spread mais elevadas. Estas que geralmente são sempre ao fim de semana, ok? Sempre que venderem cripto, está aqui já um conselho, pretendam vender durante a semana porque estas tendem a ser as taxas de spread mais elevadas ao fim de semana. Mas, se vocês converterem as vossas cripto para fiat, isto é, para euros, para libras, para dólares, tentem fazê-lo com antecedência. Assim conseguem garantir melhores preços e conseguem garantir que esse montante estará disponível no vosso IBAN, na vossa conta bancária, antes do prazo de pagamento, antes do dia 31 de agosto. Outra opção, para quem assim o pretenda, é o pagamento em prestações. Para quem não saiba, vocês podem, em determinadas situações, pagar de forma fracionada o imposto liquidado, o imposto devido. Como é que acontece? Em casos que o valor de imposto a pagar é tão elevado que vocês não conseguem liquidar tudo de uma só vez, podem solicitar o pagamento em prestações. Para tal, vocês devem aceder ao Portal das Finanças, pesquisar por prestações na área de pesquisa, clicar em aceder na opção planos prestacionais e selecionar a opção simular, registrar pedido e depois clicar em registro. Vão aceder a uma nota de cobrança do vosso IRS e clicam em simular.
tal, terão que escolher a opção sem apresentação de garantia e, consequentemente, clicar em confirmar. Vocês ainda podem escolher o número de prestações pelas quais pretendem dividir este pagamento. Mas há um detalhe: têm sempre de justificar o motivo, a razão pela qual vocês pretendem realizar este pagamento em prestações. Posteriormente, ainda nesta fase do pagamento em prestações, vocês questionam-se: ok, Adriana, eu fiz este processo, vou chegar a esta fase, mas duas coisas. Primeiro, quais é que são as condições pelas quais eu posso ou não realizar isto, ou seja, quando é que me é permitido pagar em prestações o meu IRS devido e quantas prestações é que eu posso dividir. Bem, vocês podem dividir até 12 prestações. O pagamento pode ser feito até 12 prestações, isto é, mensalmente. Contudo, existem aqui algumas coisas que temos de ter em conta. Primeira, o valor do imposto devido tem de ser inferior a 5.000 euros para tal ser permitido. Em segundo lugar, vocês têm de ter a vossa situação fiscal regularizada. Em terceiro lugar, e esta é muito importante, vocês têm que ter submetido a vossa declaração de IRS dentro do prazo. Isto é, recapitulando o início do nosso webinar, até dia 30 de junho de 2025. Se quiserem exercer esta opção, têm de ter submetido até dia 30 de junho a vossa declaração de IRS e poderão solicitar o pagamento em prestações até dia 15 de setembro de 2025. E assim, irão pagar durante o ano, se escolherem as 12 prestações, se escolherem outra modalidade durante menos, o vosso IRS deste modo. Mas como é que podem evitar problemas futuros? Isto é, como é que vocês podem se defender contra qualquer auditoria ou inspeção tributária e que provas documentais é que serão relevantes em todos os casos e que devem guardar para qualquer situação que seja necessária? Primeiramente, existe um ponto muito importante. Tudo o que vocês não consigam provar será tributado por parte da AT. Ou seja, em Portugal, se não conseguires provar o teu custo de aquisição dos teus criptoativos, a venda será totalmente tributada como se fosse mais-valia. Todo o teu lucro. Em segundo lugar, se não conseguires provar a data de aquisição para aquelas mais-valias, as quais se encontram na tua posse há mais de 365 dias, estas serão tributadas como se se encontrassem na tua posse por um período inferior. Esta prova deve ser autêntica, verificável e rastreável. E sem ela, como referido, operações que seriam isentas passarão a ser tributadas. Então, o que é que tu deves guardar e o que é que não é considerado necessário? Pontos importantes. PDFs oficiais de exchanges, dos quais conste a data de aquisição, o preço do ativo, que tipo de cripto é que era, se era Bitcoin, se era Ethereum, se era Tether, muito importantes. Ficheiros CSV nativos descarregados das tuas exchanges, descarregas, guardas, confirmações de transferências SEPA, com o teu IBAN, contratos assinados para transações P2P, peer-to-peer, isto é, quando transacionas cripto diretamente com outro indivíduo, e ainda os relatórios CryptoBooks. Coisas que não são aceitas pela autoridade tributária são capturas de ecrã, motivo, são facilmente manipuláveis, atualmente qualquer pessoa consegue editar uma imagem, links de exploradores blockchain sem comprovação da propriedade de carteira, nomeadamente quando, por exemplo, vocês acedem ao Ethereum Scan ou Polygon Scan e não conseguem obter, note-se, o endereço da wallet, mas não conseguem comprovar que essa wallet vos pertence, ou ainda ficheiros de Excel feitos manualmente. Para mais informações sobre este ponto, nós possuímos um guia muito completo, o qual explica tudo o que tenha a ver com os documentos fiscalmente relevantes para comprovar o valor de aquisição das vossas cripto, pelo que eu aconselho a leitura do mesmo. Além disso, a regra dos trimestres. Isto é uma ajuda que nós vamos vos dar para o próximo ano, que é não deixem tudo para a última da hora. Revejam a vossa atividade cripto regularmente, desde ganhos, vendas, até o vosso histórico de aquisições. Quanto à declaração mensal de imposto de selo, a cuja submissão é mensal, aqui a regra trimestral não é suficiente. Vocês têm que a confirmar todos os meses, como a lei exige, para garantirem que vocês reportam, isto é, que declaram e que pagam o valor correto mensalmente. Detetem os erros cedo, façam uma análise trimestral e reúnam toda a informação de forma atempada, para se protegerem contra possíveis auditorias por parte da AUT ou ainda coimas. Felizmente, o CryptoBooks é uma plataforma que reúne todos os documentos que necessitas, desde que permite a importação dos vossos dados com máxima segurança, porque
Porquê? Porque nunca pedimos qualquer chave privada, apenas ligações de leitura. Integra todas as vossas wallets e exchanges. Aplica o método FIF automaticamente sobre as vossas transações e separa ganhos de curto e de longo prazo. Classifica ainda os rendimentos, todos os vossos rendimentos, segundo as regras da AT, isto é, que categoria que os vossos rendimentos se inserem, e converte para euros, para moeda fiduciária, os vossos ganhos, as vossas cripto, segundo as taxas em vigor no Banco de Portugal, que é a entidade oficial, autorizada, reconhecida e utilizada pela autoridade tributária. Ainda prepara e permite que vocês descarreguem os vossos relatórios fiscais já pré-preenchidos, com todas as informações preparadas e devidamente organizadas para completarem e submeterem o vosso IRS. E ainda inclui toda a documentação de suporte exigida pela autoridade tributária, a qual poderão, em caso de questionamento, remeter diretamente a esta. Mais uma vez, o CryptoBooks fornece relatórios pré-preenchidos para cada cenário fiscal, os quais podem fazer o download imediatamente após conectarem as vossas wallets e exchanges, desde os vossos anexos G, G1, B e J e ainda a vossa declaração mensal de imposto de selo. Tudo encontra-se abordado pelos nossos relatórios para vos ajudar sempre com toda a segurança e total precisão. Além disso, temos outros tipos de relatórios que ajudam a ter um maior conhecimento da vossa atividade de cripto e que são relevantes, tal como referido, para enviar à autoridade tributária em qualquer situação que seja necessário de esclarecimento ou inspectiva, como relatórios de saldos, de mais-valias, taxas e comissões de todas as transações, de rendimentos e numa nota técnica explicativa. Começa a utilizar o CryptoBooks gratuitamente e organiza a tua vida fiscal com total tranquilidade. Basta criar uma conta, segundo os nossos planos freemium, estas contas são gratuitas. E para toda a gente que assistiu a este vídeo, um desconto exclusivo de 35% de desconto em todos os planos com o código CBPT2025, o qual se encontra válido para os primeiros 50 utilizadores. Portanto, aproveita já esta oferta e não te esqueças de subscrever o nosso canal. Obrigada pela atenção.